Educa TV apresenta Orgulhe-se. Olá, que bom que você está aqui. O meu nome é Thiago e eu estou coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual de Campinas. Eu quero te convidar a uma reflexão. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Essa é a ideia que guia o nosso podcast. Provocar discussão, trazer conhecimento para que nos leve à transformação. Cada episódio é um convite para nós abrirmos os olhos, o coração e a mente, abertos a uma nova forma de se ver o mundo e as pessoas. Porque a mudança começa sempre pelo ouvir, em seguida o refletir e posteriormente a mudança de comportamento. Então ajusta o volume, respire fundo e vem com a gente nessa jornada de aprendizado e transformação. Orgulhe-se. Orgulhe-se da sua história. Orgulhe-se de ser quem você é. Orgulhe-se da sua trajetória. Este videocast é um espaço de respeito. Respeito a todas as pessoas, a todas as histórias, a todas as existências. Aqui, diversidade não é exceção, é potência. É o que nos transforma e nos enriquece. Começa agora mais um episódio do Orgulhe-se, o novo videocast aqui da Educa TV, porque existir com orgulho é um ato de coragem. E hoje nós vamos falar sobre a letra A da sigla LGBTQIAPN+, que nós temos apresentado aqui no Orgulhe-se. E para saber um pouquinho mais, eu vou chamar a Bárbara, que vai explicar para a gente o que é a letra A. Bárbara, explica. Bárbara, me explica. Olá, diva maravilhosa Lili. Hoje a gente vai falar da letra A. Muitas pessoas dizem que A é de aliados. E sem questionar a importância dos nossos aliados, a gente vai falar do aliados mais pra frente. Hoje a gente vai falar das pessoas assexuais. E eu já começo falando a palavrinha, é assexual, não é assexuado, tá bom? Então hoje a gente vai falar das pessoas assexuais. O que significa assexual? Nós vivemos numa sociedade muito sexualizada. As pessoas assexuais são pessoas que não sentem desejos sexuais, não sentem necessidade de fazer sexo, de sentir desejos de ter relações sexuais. Isso não quer dizer que elas não façam, mas elas não têm essa necessidade. Mas elas têm um amor romântico, elas também podem se apaixonar, elas se sentem interessadas afetivamente por pessoas do mesmo gênero, do gênero oposto, de ambos os gêneros ou de pessoas como um todo. Mas elas não sentem a necessidade de fazer sexo. Para quem é sexual, é muito complicado entender isso, porque a gente pensa, poxa, mas como é que essa pessoa vive sem sexo? Sim, as pessoas podem viver sem sexo. A minha pergunta, como terapeuta sexual, é sempre assim, isso é um problema para você? Se isso for um problema para a pessoa, não ter desejos sexuais, isso também é um problema para mim enquanto terapeuta. Mas se a pessoa disser para mim, não, isso não é um problema, isso é uma característica minha e eu estou muito confortável com isso. Então isso também não é um problema para mim e não tem que ser para ninguém. A pessoa simplesmente não sente necessidade do sexo. E se ela não sente necessidade do sexo, tá tudo bem. Tem muitas pessoas que são aromânticas. O aromântico significa que ela não consegue se envolver afetivamente com outras pessoas. Então elas até fazem sexo, elas se envolvem sexualmente, mas elas não conseguem se envolver afetivamente. Ai, Bárbara, tudo isso é muito esquisito. Pode parecer esquisito, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Elas simplesmente não se relacionam afetivamente. Isso não quer dizer que não possam estabelecer uma relação mais longa, desde que o combinado seja muito claro. Então, as pessoas assexuais são pessoas que não sentem necessidade do sexo. Muitas delas até acabam fazendo sexo por conta da relação, de estarem com pessoas que não são assexuais. Muitas vezes, essas pessoas acabam se relacionando entre si, né? Existem muitos grupos de pessoas assexuais justamente porque essa não é uma questão para a pessoa.
O envolvimento afetivo é muito mais pela característica da outra pessoa, pela afinidade, pela inteligência, por outros interesses que não sexuais. Então, a grande parte das pessoas assexuais não sentem desejos, não sentem necessidade de fazer sexo. É isso aí, Lili. O mais importante é a gente lidar com as pessoas com empatia e principalmente respeitar cada pessoa, como essa pessoa é, como essa pessoa se identifica. Um beijo! Bárbara, me explica. Como a Bárbara nos falou, neste episódio nós vamos falar sobre a letra A. As pessoas que se identificam como assexuais são aquelas que não sentem atração sexual. Mas isso não quer dizer que elas não possam ter relacionamentos afetivos ou mesmo sexuais. A sexualidade humana, como a gente tem conversado aqui, é muito diversa. E cada um e cada uma vive o afeto e o desejo de um jeito único. E é importante lembrar que, diferente do celibato, a assexualidade não é uma escolha, mas sim uma orientação sexual completa, legítima e válida. É também diferente do chamado transtorno do desejo sexual hipoativo, que é uma condição médica em que a pessoa tem uma redução ou ausência de desejo sexual por questões fisiológicas ou hormonais, e não porque ela se identifica como assexual. Hoje, nós vamos entender melhor essas diferenças. E para falar um pouco sobre isso, sobre essa vivência, eu tenho aqui o nosso convidado de hoje, que é o Paulo César Pinheiro, assexual, intérprete de Libras, profissional da educação inclusiva e que trabalha no Centro TEA, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Paulo faz parte de um grupo de pessoas assexuais de São Paulo, onde trocam experiências sobre suas existências e sexualidades. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Paulo, eu já falei um pouquinho sobre quem é você, né? Dei aqui as informações, mas eu queria que você mesmo falasse sobre você, né? Quem é o Paulo? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou o Paulo César, eu sou uma pessoa autista e eu sou uma pessoa assexual. Me considero assexual fluido. Fluido por quê, né? Porque eu não sou estrito, né? Porque tenho muitos colegas que são assexuais estritos que, de hipótese alguma, teriam alguma relação, ou desejam, ou querem ter, né? No caso, dentro da bandeira, eu me encontro na cor cinza, da área cinza da bandeira, que a gente fala que são as pessoas que são grey, demi. No caso, eu me considero dentro desse espectro, né? Eu deixo bem enfatizado que a assexualidade está dentro de um espectro também, e do espectro assexual, tá? Não é do espectro autista. A gente também não misturar as coisas e não estigmatizar, né? Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Mas dizer assim que tem diversos, né? Como se fosse um guarda-chuva, então são muitos assexuais, e eu me considero como caligo sexual, e posso também considerar como caligo romântico. Caligo? Sim. Explica pra gente o que é isso. O caligo sexual pode ser uma pessoa que tem uma atração muito rara, assim, de vez e nunca, sabe? Algo assim que não é frequente, que não tem uma necessidade contínua, nem frequente mesmo, assim. E se for caligo romântico também, é alguém que não fica se apaixonando facilmente, nem sempre tem... nem sempre está apaixonado ou querendo amar alguém o tempo todo, né? Assim, ou necessita desse afeto frequente também. E você disse, você tá com uma camiseta, inclusive, que tem as cores da bandeira, né? É isso? Isso, e se você quiser também eu posso fazer minha autodescrição, para as Pode pessoas fazer. cegas e baixa visão poderem Por favor. me reconhecer. Eu sou um homem branco, tenho um cabelo levemente cacheado, olhos castanhos, estou usando uma camiseta com as cores da bandeira assexual, que é a cor preta, cinza, branca e roxa. E estou usando uma calça cor de vinho e uma bota preta. E me fala uma coisa. Você é uma pessoa assexual. Há quanto tempo você conseguiu entender, né? Conseguiu entender o seu lugar mesmo dentro da sexualidade, né? Como é que foi esse processo? Então, quando eu era adolescente, eu já me sentia diferente e já ouvia muito
das pessoas dizerem que eu era muito diferente desde a infância, na verdade. Né? Porque quando a gente fala assexual, não necessariamente, assim, isso é um dos princípios que a gente parte, como fala da questão do sexo em si, mas isso modifica muito o nosso comportamento, né? Nossa visão de mundo, as nossas relações com as pessoas, como eu digo, o relacionamento interpessoal, intrapessoal também, como eu me sinto, como eu me entendo. Isso faz uma diferença muito grande, porque na adolescência eu não tinha as mesmas expectativas que muitos tinham. Eu lembro que até, assim, antes da adolescência, na escola mesmo, ficavam falando muitas coisas, de alguém querer ficar com alguém, ou namorar, né? Eu pensava, assim, já tinha um sonho de, quando eu crescer, eu quero namorar, casar, ter filhos. Você tinha esse desejo, então, essa idealização ou não? Eu sempre tive, desde Tinha. criança, e ainda tenho também. Mas, só que parece que esse sonho precisava estar dentro de uma caixinha, né? Uhum. Que essa expectativa minha precisava ser no formato com que era cobrado pela sociedade e pelas pessoas. E eu fui me vendo assim muito fora dessa caixinha, no sentido de não perceber o mundo dessa forma. Se quiser, assim, eu posso ser até um pouco mais prático no exemplo, né? Quero, por favor. Eu me sentia diferente no momento que eu percebia os colegas que falavam de ficar com alguém, mas no sentido assim, né? Aquela questão da competição, e no mundo masculino tem muito mais isso, né? De, para provar a masculinidade eu preciso ficar com as meninas, eu preciso contar essa quantidade, né? As pessoas iam muito para eventos da escola, como o Play Center, e, peguei 15, fiquei com 20, não sei o que, batendo recorde, né? Porque quanto mais, né, meninas, no caso, o menino fica, isso torna mais masculino, isso se aproxima mais de uma virilidade, né? E eu, assim, às vezes me apaixonava, vez e outra por alguém, né? E essa paixão, assim, duradoura, até ouvir um não, né? Mas sempre nessa paixão, nunca imaginando pensamentos, assim, sexuais, de ter relação. Era uma coisa bem, Mais assim, afetiva. mais afetiva, romântica, exatamente. E você hoje, como é que é a sua... Você tem uma pessoa, você teve, como é que você se relaciona hoje para as pessoas entenderem? Porque eu acho, sabe, Paulo, que a gente até conversava sobre isso aqui fora, né, antes de começar. A nossa ideia aqui nesse programa é, de fato, falar sobre todas essas questões da diversidade, né? Todas não, porque elas são infinitas, mas sobre algumas delas, para que as pessoas entendam, né, que há diferentes formas de amar e de se relacionar e que está tudo bem. E que cada um, né, se relaciona e mostra o seu afeto, né, o seu desejo, de uma forma única. Então, eu te pergunto isso mesmo, porque eu queria que as pessoas entendessem mesmo, né? Como é que é isso na prática da sua vivência, né? Você já se relacionou, você se relaciona? Como é que é essa questão da relação com pessoas, parceiros, parceiras? Como é que é isso na sua vida? Partindo, assim, vou dar continuidade a partir da adolescência, né? E para chegar um pouco nos dias de hoje. Que é importante, porque Sim. nesse momento, normalmente, a nossa cabeça fica muito cheia de questões, Isso, né? a gente fica muito em dúvida sobre tudo, porque ainda mais quando as pessoas nos colocam dúvidas externas e a gente se vê diferente e ainda está se entendendo melhor, né? Então, e sempre quando a pessoa assexual tem alguma questão, assim, de procurar se entender, as pessoas querem te colocar sempre um lado ou outro, né, da orientação. Muitas vezes quer dizer assim, se você não tem tanta atração, talvez você seja homossexual, seja gay, né? Porque assim, ainda fica aquela questão de ou é hétero, é gay, ponto, né? Para muitas pessoas. Então, isso parece que a gente meio que não vê uma saída diferente, não saída assim, mas não vê outros caminhos que a nossa sexualidade possa percorrer. Como se existisse um lado A e um lado B, e não existe, né? A gente sabe que existem muitos outros lados que as pessoas, assim, vão descobrindo, vão se conhecendo, né? Com o tempo. E sim, quando eu comecei a namorar pela primeira vez, né? Tive uma namorada e, assim, isso foi uma fase, assim, que eu tava... assim, eu me apaixonei, né? Eu gostei, sim, tudo mais. Só que eu não pensava assim, de que precisa ter essa relação sempre, né, sexual. E aí teve outra vez que eu namorei novamente, e aí a gente teve, sim, relações. Mas para mim,
eu não via isso que diziam, que falava, nossa, é a melhor coisa do mundo, sabe? Ai, você vê até estrelas. Como, assim, essa superestimação, sabe? Eu vejo que o sexo, para mim, ele pode, sim, em algum momento fazer parte, mas eu secundarizo bastante, Sim. porque tudo bem que existem as necessidades fisiológicas, né? Mas eu já vi pessoas que tiveram problemas de saúde ou morreram por não beber água, por não comer comida, né? Por não dormir direito. Mas eu nunca vi falar que alguém morreu porque não fez sexo. Eu também não. Então Então dá assim, pra viver dá sem, pra né? viver sem. Então é uma coisa que eu vivo sem, assim, mas não me faz falta nesse sentido. Se eu estivesse hoje em dia namorando e fosse pra acontecer, iria acontecer, mas de uma maneira, assim, muito natural, mas sem ser essa obrigação. Porque Entendi. a sociedade cobra de um jeito que massacra as pessoas. Sim. E essa cobrança, ela respinga em muitas coisas. Muitas vezes, assim, até resulta em divórcio. Sim. Né? Pessoas se divorciarem por pensar que é insuficiente, não é capaz, e que precisa dar conta do recado, né? Com muita frequência, e é horrível isso, né? Não, e você traz uma coisa muito importante, que é a questão da performance do que se espera do homem, né? Do Sim. masculino, assim, né? Que é uma coisa que, de fato, o sexo é uma questão social, né? Que a pessoa precisa se provar homem, talvez, também nesse sentido. E é muito importante isso que você traz, porque, de fato, né, não há nada a ver com virilidade, né? A construção sobre o que é um homem ou deixa de ser um homem, não é sobre isso, né? Então, é muito importante isso que você traz, porque muitas vezes, né, a gente ouve ainda a história, né, de meninos que ainda são levados por parentes, pessoas, para terem a primeira relação sexual, e às vezes não querem, não estão preparados para isso, mas são obrigados, né? E acaba acontecendo um estupro mesmo, né? Porque se a pessoa não quer e ela é forçada, né, ainda que seja levada para um familiar, é uma situação de abuso. Então, isso é muito importante que você traz. Ah, totalmente. Isso é uma questão de interesse público, porque na medida com que é cobrado, assim, eu falo dos homens pela questão do meu gênero, né? De eu ser Sim. um homem cisgênero, mas essa cobrança de que, para provar a masculinidade, isso todos os homens passam na vida, né? Tanto para a família, quanto para a escola, quanto para todos os lugares, a pessoa precisa, né, ficar com alguém, às vezes alguém que não quer, ou precisa ter relações, precisa contabilizar essas relações, e precisa ser muitas, e precisa muitas vezes, assim, a pessoa acaba entrando para a indústria pornográfica, muitas das vezes assistindo e consumindo muito esses conteúdos, e acabando, assim, se frustrando, porque vê que aquilo que a TV mostra, muitas vezes não é a realidade do que se vive. E nesse jogo todo, muitas vezes, muitas pessoas se perdem, criam algumas compulsividades que não fazem bem, né? Gasta muito a sua energia vital, né? E cria uma idealização tóxica, né? Que nada exatamente. tem a ver. Falou a palavra-chave, tóxico, né? É. Porque isso daí intoxicar a pessoa, literalmente, assim. Sim. Né? Ô, Paulo, e me fala uma coisa, eu quero voltar um pouquinho no que a gente estava no começo, assim, mas quando é que você teve essa clareza, assim, do termo, né? Aqui a gente tem falado muito sobre os termos, porque é importante nomear as coisas. Uhum. Não que a gente tenha que classificá-las, né? Mas é importante a gente ter padrões, marcos, para que as pessoas se entendam mesmo, né? Quando é que você entendeu, assim, sou assexual, assim, como é que foi esse processo de descoberta? Você já tinha ouvido falar? Você procurou? Como é que foi esse processo para você? Eu lembro que ainda adolescente eu fiquei sabendo desse termo. Foi um tempo que a internet ainda estava bombando, assim, alguns conteúdos. Esse nem tanto, né? Quando eu era adolescente era muito raro ver, assim, falar sobre isso. Mas eu encontrei alguma coisa ou outra assim que eu me identifiquei, mas ainda naquela dúvida que, mais uma vez, como eu falo, né, a gente acaba seguindo muito a sociedade como manual, né? Então eu ainda pensava, não, acho que será que é isso que estão dizendo? Que é uma fase, você está indeciso, você está confuso, não? Porque todo mundo gosta e gosta muito da coisa, né? E tem que ser desse jeito, assim, né? E aí eu ainda pensei em esperar um bom tempo até, de repente, me identificar mesmo, né? Mas isso foi nessa parte foi uma escolha minha esperar esse tempo, né? E aí eu tive os meus relacionamentos que eu tentei me formatar nesse formato que a sociedade espera, né? De pensar, não, tem alguma coisa errada, então eu preciso
como já passei com médico, com pessoa espiritualista, sabe? Você chegou a passar por esse processo? Já, para conversar, já fiz exame, nunca deu nada, assim, de testosterona baixa, nem que eu tivesse algum problema, nem algum espírito, alguma coisa, né? Como as pessoas pensam. Não tinha nada disso. Simplesmente, porque falavam, né? Ah, não, você precisa tomar alguma medicação que aumenta a libido, a vontade. Eu falei, não, minha libido tá ótima. A questão é que eu não vejo necessidade de gastar minha libido com essa frequência. E respeito as pessoas que têm, porque não estamos aqui para falar que o outro lado está errado, não, mas que existem diferenças. Porque eu tenho colegas que falam para mim, assim, que não me entendem mesmo, porque falam, nossa, mas não consigo ficar muito tempo sem sexo. Se eu ficar assim, eu subo pelas paredes, eu passo mal, não sei o quê, eu fico com estresse, com nervosismo. Eu falo, nossa, para mim, assim, eu vejo a libido como um combustível, né? E que a gente gasta esse combustível com coisas que a gente quer. Por isso que tem até um alívio cômico quando a gente fala que o assexual símbolo é um bolo, porque a gente tem outros prazeres na vida e que a gente gasta libido com jogos, com comida, com muitas outras coisas também, que não precisa necessariamente ser apenas o sexo, né? A vida é muito vasta. Exatamente. E me diz uma coisa, você já começou a falar dos amigos, da questão social, né? Como é claro que a gente também não chega falando sobre a nossa sexualidade com as pessoas, mas normalmente algumas pessoas da nossa família, amigos mais íntimos. Como é que é? Tem essa coisa assim, do estranho ainda? Tem essa coisa do preconceito? De falar, isso é frescura, isso é mimimi. Você ainda sente isso com as pessoas do seu convívio? Ou elas já entenderam que, de fato, isso é sobre a pessoa que você é? De fato, a gente passa por isso ainda, né? E o que chamamos de ex-fobia. Porque esse preconceito, ele tá muito presente ainda. Eu ainda sou visto como um personagem, assim, surreal, sabe? Muitos colegas, amigos, muitas pessoas ficam fazendo piada, dando risada, né? E muitas vezes eu já entrei assim nesse embalo de rir também, de brincar e tudo mais. Mas lá no fundo, já percebi, assim, que as pessoas ficam invalidando a nossa identidade, sabe? Isso é uma forma de invalidar a nossa existência, a nossa forma de ser, né? Como eu me manifesto nesse mundo, porque... dando exemplos, assim, às vezes tem colegas que de ambas as formas tentam trazer para o mundo sexualizado algumas coisas. E às vezes eu até brinco também, entro na onda da brincadeira, mas fica, nossa, mas você é assexual, mas já namorou, tenta invalidar, né? Fala, você é assexual, mas você já teve alguma relação, mas você já... mas você está falando sobre o assunto como se eu não pudesse nem falar sobre educação sexual, ou pudesse dar um conselho para alguém, como se eu não tivesse experiência nem conhecimento para poder falar sobre o tema. Porque em alguns momentos que a gente está na roda de amigos e que surge algum tema sobre algo, e eu posso falar, as pessoas tentam tirar a minha propriedade do assunto, como se eu fosse, assim, assexual, então é leigo. Então, não entende, ou senão não sabe do assunto, ou nem deve falar, porque se você não é, seu lugar não é aqui. Então, o tempo todo eu sinto isso das pessoas, né? As pessoas tentam sempre invalidar e sempre fica questionável o fato de parecer com uma pessoa assexual, entende? Eu falei, poxa, mas não é só porque... sobre drogas, não é porque eu vou entender sobre drogas que eu uso. Eu entendo porque eu sou educador, eu sou professor, né? Eu faço parte de uma sociedade onde eu preciso entender e falar de políticas públicas. Então, eu preciso entender sobre tudo um pouco, sobre todos os temas transversais. Por mais que não precisa você ter prática naquilo para falar. Você precisa simplesmente querer conhecer e aprender. E é sobre isso o preconceito. Eu não preciso ser negro para entender sobre racismo, né? Para buscar o conhecimento, para procurar ser antirracista, né? Da mesma forma como as pessoas não precisam ser assexuais para entender a assexualidade. As pessoas não precisam ser uma coisa para entender outra. É sobre isso que a gente fala de inclusão, diversidade e acessibilidade. Sem dúvida. Ô, Paulo, e me fala uma coisa, você é uma pessoa autista. Como é que essas duas, né, São dois espectros, né? Exatamente, da sua vida. Como é que elas aconteceram? Como é que você percebeu, assim, né? No sentido de tomar consciência desses dois aspectos da sua vida também. Como é que, de alguma forma, elas se relacionam também, né? Na sua vivência, assim. Porque tudo isso está no meu cérebro, né? Então, como se eu sinto o mundo, vejo, percebo de uma maneira diferente.
são como os dois espectros fazem parte da minha vida, eu enxergo o mundo dessa forma. Mas não necessariamente assim que eu tomo muito cuidado com esse estigma de pensarem que às vezes a pessoa autista é uma pessoa sexual, ou de aquele estigma também de que a pessoa com deficiência como se uma pessoa com deficiência, então afasta do mundo da sexualidade, não pode falar sobre, né? Infantiliza às vezes. Infantiliza, muitas vezes é um santo, um anjo, ou alguém que não tem vontade nem desejo, né? Então, assim, eu separo bem esse meio, só que eu tenho esses dois marcadores sociais dentro de mim, né? E eu vejo o mundo de uma forma diferente. E trazendo um pouco para isso, eu vejo que isso tem características do autismo na minha relação com as pessoas, né? Como eu lido com as pessoas, como eu vejo, como eu entendo esse universo de relações humanas. E a questão da sexualidade também. Onde que eu vejo isso? Né? Onde que eu vejo a questão do assexual dentro das relações interpessoais? Vou dar exemplo também. Saindo um pouco da temática do sexo em si, que é o mais comum, padrão, é o princípio, para falar do assexual. Mas eu queria falar também sobre como eu lido com as pessoas, como é a minha relação interpessoal. Eu sempre tive os meus amigos, as minhas amigas, e sempre gostei de ser uma pessoa acolhedora, né, hospitaleiro, assim, sempre fui afetivo com os meus amigos, com as minhas amigas também. E para as pessoas nesse mundo mais sexualizado, isso é até algo que me incomoda até certo ponto, de perceber que as relações elas são muito conjugais, elas são muito sexuais, e principalmente depois de uma certa idade, né, que as pessoas tudo... Se eu posto uma foto com alguém, será que é uma namorada? Será que é um namorado? Será que, né, as pessoas ficam naquela dúvida ou naquela expectativa de que você já ganha até parabéns, já... E piorando, assim, quando as pessoas me casam com um monte de gente, sabe? Eu sou casado com tanta gente que eu não sei, parece. Então, isso é uma questão? As pessoas ficam querendo te arrumar parceiras ou assim, parceiros? Ficam? Tem Sim, isso? ficam sempre me relacionando com as pessoas dessa forma, ou assim também. Se eu me dou bem com alguém, por que você não namora com essa pessoa, com fulano, ciclana, com quem for, sabe? As pessoas ficam tentando arrumar pessoas para mim, independente do gênero, porque acha que eu preciso de alguém para ser feliz, né? Eu preciso me completar com alguém, sabe? Essas ideias, assim, que para mim não é sobre isso. Eu até tenho, assim, um sonho, uma realização de encontrar alguém, me casar, ter filhos, família e tudo, mas muito fora desse viés que a sociedade fala, né? Como se eu precisasse de alguém a ponto de, se eu viver sem, eu vou, sabe? Como assim? Ou se não, quando alguém se dá bem comigo. Mas por que essa pessoa que se dá bem não pode ser um amigo ou uma amiga? Claro. Né? E aí me incomoda muito mesmo essa questão de sexualizar em todas as relações que a gente tem. E você estava falando justamente isso, das suas relações interpessoais que são baseadas no afeto. Isso. E aí que eu fico, às vezes, até com vergonha, de repente, se eu dormir na casa de uma amiga ou de um amigo, sempre foi assim, né? Eu ficava, como é que eu vou falar para meus pais, né? Que eu vou dormir na casa de um amigo ou de uma amiga, porque vão pensar que vai rolar alguma coisa, sabe? Ou se alguém me visitar, ou se eu tiver qualquer contato, assim, com alguém, alguma manifestação afetiva, né? Ou se a gente posta uma foto. Então, gera uma certa perseguição, que ficam sempre, como eu falo, conjugalizando, né? Como se tudo fosse um relacionamento conjugal, ou como se tudo fosse muito sexual. Então, é uma forma também da sociedade deslegitimar o afeto. Então, parece que queria ser uma redoma em volta das pessoas, que eu só poderia ter acesso, afeto ou sentimento por alguém só se for um namorado, uma namorada, né? Só se for assim, se não for, eu não posso. E para mim, eu venho rompendo com isso tudo, sem querer, querendo, né? Porque eu tenho amizade com pessoas de todas as idades, todos os gêneros, né? Tenho a mãe de um amigo que ela é uma pessoa muito de mais idade do que eu. E ela é uma pessoa que gosto muito, tem um amor, um carinho muito grande, mas é uma pessoa assim que quer dizer que se eu manifestar sentimento, que eu amo, que eu gosto, as pessoas vão pensar, nossa, mas você tem algum interesse diferente? Né? Eu tenho um amigo que tem muito mais idade que eu também, que ele gosta muito de mim, ele sempre foi uma pessoa assim de preocupar com a minha vida, de me ligar para saber se está tudo bem, sabe? Aquela pessoa que gosta de dar conselho, né? Que gosta de... Até brinco e falo assim, você é como se fosse um padrinho para mim.
né? Fala, nossa, você sei lá, numa outra vida era meu pai. Mas aí se eu estiver com ele em algum lugar, as pessoas acham que é um casal, né? Quer falar, ué, mas uma pessoa que se preocupa com você a esse ponto. Mas eu penso, mas por que um amigo não pode se preocupar comigo a esse ponto? Eu me preocupo com as pessoas que eu amo. Eu amo os meus amigos, eu amo as minhas amigas, eu não tenho vergonha de falar isso pra eles. E se eu falar te amo pra um amigo meu, isso não vai me fazer mais hétero, mais homossexual ou menos. Não vai fazer. Então, isso me incomoda nesse sentido de pensar que as relações humanas, as relações interpessoais, elas ficam sempre marcadas ou direcionadas ou sempre corroborando que elas precisam ser sexual. Ou se eu tenho uma amiga mulher que é muito bonita e eu estou junto em algum lugar, aí tem colegas e pessoas que às vezes falam, nossa, mas por que você não dá uma ideia? Mas por que você não fica com a pessoa? Nossa, mas está perdendo tempo, está desperdiçando, aí elogia a pessoa e às vezes fala umas coisas pejorativas, né? Sim. Como se tivesse que objetificar todo mundo, como se todo mundo fosse um alvo potencial para um desejo sexual realizado. Eu falo, não, legal, tem pessoas que são bonitas, são gostosas, maravilhosas, mas não bate assim, não senti vontade. Falei, então para mim tá tudo bem. Eu não preciso todo mundo que eu admiro ou todo mundo que eu acho bonito ter alguma coisa. A gente às vezes não pode nem tecer um elogio para uma pessoa. E às vezes muito distante de elogiar a imagem daquela pessoa. Já teve situações de eu simplesmente fazer um convite para uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, né, um convite assim de alguma coisa que ia ter, um evento, ou simplesmente um elogio de algo que a pessoa fez, às vezes nem sobre a imagem, né, mas algo que a pessoa fez, e a pessoa pensar assim, nossa, mas eu achei que você estava afim de mim. Falou, oxe, mas como assim? Né? Se eu não falei nada relacionado nem a amor, nem a sexo, a pessoa, não, mas porque é difícil alguém chegar e elogiar algo que a gente faz, ou alguém fazer um convite. Fala, nossa, tudo assim fica naquela dúvida. Uma vez eu coloquei assim num grupo que eu queria que alguém fosse ao cinema comigo, aí ficaram falando depois, mas você sabia que quando chama alguém para ir para o cinema é um sinônimo de fazer sexo? Aí eu falei, eu não sabia. Falei, Eu então também não. tem muita coisa que eu não estou sabendo. Eu preciso entender como isso Ô, funciona. Paulo, você sabe o que você está dizendo? Foi bom você trazer isso, assim, porque eu tô aqui te ouvindo falar, encantada, inclusive, mas eu fico pensando. A minha percepção, acho que você é uma pessoa que tem muita clareza e muito. Tá muito empoderado de quem você é, né? Muito consciente de quem você é. Isso é muito importante, né? O que a maioria das pessoas buscam, né? Se entender e tal. Mas você te causa algum sofrimento isso? Você está falando de algumas dificuldades, assim. Sim. Mas intimamente isso ainda te traz sofrimento, sabe? Você ainda sofre com isso? Ou de fato, como eu percebo aqui, você já entendeu, as pessoas são assim mesmo e eu vou sendo quem eu sou. Claro que, né? Alguns dias são melhores para todo mundo, outros piores. Mas como é que é isso? Você sofre ainda com essas cobranças? Com as cobranças, não. O que, não sei se diria sofrimento, mas eu uso muito a palavra incômodo, né? Incômodo. Mas, porque, não sei, sofrimento parece muito vitimismo. Parece, né? Mas aqui eu sou sagitariana, eu sofro, entendeu? É por isso. Mas me traz incômodo, sim, no sentido... Como eu ainda reforço essa questão, né, das relações interpessoais, porque numa relação afetiva, o que eu preciso para que dê certo é encontrar uma pessoa que tenha essas mesmas nuances, porque se eu for namorar com alguém, que eu for me casar e ter uma vida, e isso encaixar certinho, tá ótimo. Né? A pessoa precisa me entender, eu preciso entender, e um entender o outro. E, então, assim, isso pode ter uma barreira? Tem, porque não encontro pessoas que têm essa mesma perspectiva. Porque as pessoas, assim, alossexuais que a gente fala, né? Que é o contrário do assexual, as pessoas têm essa questão de que, não, o sexo é um dos pilares da relação importantíssima. Aí tem gente que fala, não é assim, então, mas eu conheço muita gente que se separa porque não está vendo tão bem naquilo, ou estava diminuindo. Aí tem gente que usa uma expressão assim, tantos anos que eu estou casado, a gente virou irmão dentro de casa, porque quase não acontece. Aí tem gente que às vezes procura na rua ou procura atrair a pessoa. Tudo bem que isso tem a ver com caráter. Também, mas isso também diz muito sobre a expectativa que o outro tem. Porque se eu me casar com alguém esperando que precisa ter todo dia, toda semana, como eu escuto falar, e tudo bem por isso quem gosta, não estou dizendo que sou contra, mas isso vira um dilema se alguém quer todo dia, o outro não quer.
Então, opa, o que que acontece? Vira um conflito. Sim. Isso é, sim, um motivo de desgosto para quem espera, mas então por isso que a gente tem que saber bem quem somos nós, né, nossa identidade, e quem é o outro que vou me relacionar, né? E isso precisa ser algo entendido desde o início. Só que para mim, eu sei que é meio clichê falar isso, mas é clichê, mas na vivência não é, que é a questão do companheirismo. Eu vejo assim que a questão do ato, sim, tudo bem, pode acontecer, mas a questão do companheirismo para mim fala muito mais. Eu prefiro muito mais alguém que a gente se entenda, que a gente possa estar junto em tudo nessa vida, que for possível, né? Fazer parte na cumplicidade da vida, do que ter isso daí, né? Porque tem muitas pessoas que eu conheço que falam muito bem da questão sexual, mas a gente não vê muito companheirismo. São aquelas pessoas que não incluem o outro em tudo, às vezes nem quer estar junto em muitas coisas, ou a pessoa faz parte de algumas coisas e outras não, né? Você vê que você não vê aquela integralidade, né? Aquela soma mesmo ali. Então, às vezes a pessoa tem isso, mas não tem um companheirismo, que é algo tão importante de a gente ser unido para as coisas, né? Para tudo. Então, nas relações de namoro e relacionamento, isso sim impacta, isso sim afeta, não tem como dizer que não. Agora, nas relações interpessoais, para mim, afeta nesse sentido que eu até citei anteriormente e reforço nesse sentido porque durante o tempo de vida que eu tenho, né, até a idade que eu já estou, eu mais tive amizades do que namoros. Né? Desde que eu era criança, eu já tinha amigos na escola, amigas, né, do bairro, do curso, de onde for, do trabalho. Então, essas relações com essas pessoas precisam sempre ser bem entendidas para mim, né? Para que uma coisa não esbarre na outra. Só para concluir assim, alguns exemplos, já teve pessoas que eu fui muito afetivo, e tanto assim, de ambos os gêneros, né? A pessoa, assim, levar para um outro lado. Às vezes levar para outro lado também no sentido de se apaixonar por mim, como se... Mas falar, não, mas você me trata assim. Não, mas não é por isso, não era nesse caminho que eu queria chegar. E o contrário também, da pessoa achar que eu estivesse gostando dela de algum jeito, né? Por eu ser uma pessoa afetiva, uma pessoa acolhedora, como eu falei, né? E gostar de prezar pela amizade, porque depende muito como cada um foi criado, como cada um enxerga o mundo, né? E, de novo, também, assim, né, sobre a heterossexualidade, né, sobre o masculino tóxico, assim, né? Sim, As mulheres, elas estão bastante desanimadas, digamos assim, né, com os homens. Justamente porque não há mais tanto afeto, tanta troca, tanta conexão. E você tem exatamente outro jeito de ver a vida, de ver as pessoas, né? E é muito bonito isso, né? De entender que a gente pode se relacionar e o nosso afeto pode ser distribuído para as pessoas não só de maneira sexual ou romântica, né? Então, eu acho que você deve passar realmente por isso, né? Pessoas que se apaixonam por você porque não estão acostumadas a ter esse tipo de conexão. Às vezes não tem nem com quem se relaciona romanticamente, né? E o contrário também, né? De achar que você está apaixonado por essa pessoa. Sim, lembrei de um breve exemplo, assim, que aconteceu, que tem exemplos que às vezes parece que está longe da sexualidade, mas como faz parte de mim, é como eu vejo nesse momento. Eu estava num casamento... modesta parte, estava bem vestido, né? Porque era um casamento. Gato. Foi assim que uma senhora me chamou. Assim, ela falou, nossa, como você tá gato, tá bonito, né? E tudo. Aí ela fez os elogios. E aí, para reforçar o elogio, ela falou, mas se eu tivesse a sua idade, não fosse casada, né? Aí eu fiquei vermelho. Assim, Ela tava te cantando. Mas eu pensei assim, né? Uma hipótese de pensamento de que... Eu acho que ela deve ter falado isso talvez para reforçar, porque quando a gente fala que... nossa, se eu pudesse namorar com você, de tão bonita que você tá e tudo, né? A gente meio que reforça esse embelezamento, ou esse elogio, né? Talvez nem fosse isso, mas para reforçar, para intensificar o elogio, ela disse isso. Que talvez não seja isso, mas eu pensei, mas quando ela foi afetiva comigo e, não sei, às vezes tem pessoas que têm o hábito, né? Eu já percebi algumas pessoas idosas que gostam de pegar na mão enquanto fala. Aí ela falou, pegando a minha mão e tudo. E ela acessou o meu lado interior, assim, o meu lado criança, né? Então, eu a vi assim como... Falei, nossa, como se fosse uma avó, né? Segurando na minha mão, assim, fazendo um carinho. E o elogio, para mim, já é o suficiente. Se a pessoa só elogiar, por elogiar, como eu posso ser elogiado enquanto pessoa, enquanto ser humano. Não precisa intensificar trazendo essa questão, né? Porque... às vezes a gente pensa nisso, ou se eu tiver abraçado com alguém em algum lugar, as pessoas vão pensar, é um relacionamento conjugal.
Mas ninguém vai pensar, de repente, que pode ser uma amiga, pode ser minha irmã, pode ser um amigo, né? Pode ser meu irmão também. Outro dia vi um colega que postou várias fotos com o menino e tudo. Aí você vê, às vezes até a gente se contamina de ver as coisas assim. Aí pensei, nossa, será que é namorado dele? Aí ele tinha escrito assim embaixo que era o irmão dele. Eu falei, nossa, Felipe, tá vendo? Que às vezes até a gente mesmo, de tanto ouvir isso das pessoas, a gente às vezes pensa bobagem, coisa que não é. Então isso tá em todo mundo, porque tá sempre as pessoas enraizando coisas, né? Entendeu? E o que você traz pra gente, então, é que, na verdade, as pessoas acham que os assexuais são frios, muitas vezes, mas é exatamente o oposto, né, Paulo? É uma forma de se relacionar mesmo e de valorizar as pessoas de outra forma, né? Exatamente. E eu deixo bem esclarecido que quando a gente se diz uma pessoa sexual, não quer dizer que... pode ser que tenha, mas isso não é o padrão. Estou dizendo assim, que a pessoa odeia sexo, ou que a pessoa não gosta, ou tem muita aversão, ou que a pessoa não queira, né, construir uma família, namorar e tudo mais, porque isso é um tabu, né? Então, e também não quer dizer assim, muita coisa às vezes que parece não é necessariamente, né? Não quer dizer também que, nossa, eu sou um santo, eu sou um anjo, né? Sou, nossa, sabe, eu virgem para sempre, não é uma coisa Não assim. é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre uma questão mesmo muito interior e que a gente tem. Pode existir pessoas assexuais que odeiam sexo, mas não quer dizer que isso tem a ver com a sexualidade. E pode ser que tenham pessoas que praticam outras coisas, né? Celibato ou santidade, que isso é uma outra coisa, bem diferente. Uma coisa não quer dizer outra. Eu não sou melhor que ninguém, não sou mais santo que ninguém, nem nada disso. Mas que eu, em primeiro momento, vejo o mundo de uma forma diferente, isso é notório, né? Eu, assim como eu falei, vejo que dentro de mim eu tenho minha criança interior, eu tenho um adolescente dentro de mim, eu tenho um adulto, e às vezes eu até vejo um personagem idoso, né, dentro de mim, que parece que eu tenho todas as idades, todas as faixas etárias que embora eu já passei das fases, mas eu carrego os traços, né? Então, por isso que eu até citei dessa senhora que foi afetiva e eu vi uma relação familiar, né? As pessoas às vezes acham que a gente não pode mais, praticamente, né? Só a fase da infância que a gente tem legitimidade de afeto, porque é uma fase que os tios, amigos, professores, as pessoas... que coisa linda, né? As pessoas te abraçam, às vezes pegam no colo, brincam e tudo, né? Então, nessa fase, quando você não tem, como dizem, não tem maldade, né? Aí é uma fase que tem mais acesso aí. Depois que a gente cresce... Então, praticamente, eu não posso ter essas manifestações, né? Até pode, assim, se for do pai e da mãe, olhe lá, né? Porque né, se alguém me vê andando com a minha irmã, às vezes já pensaram que era namorada. Eu falo, não, eu falei, a minha irmã tem um amor pela vida dela, amo muito os meus amigos, minhas amigas, familiares, né? Eu sempre, assim, é que eu não tô postando mais muita coisa, mas antes eu postava muito foto com uma tia, e muitos lugares e tudo, as pessoas achavam até que era relacionamento, né? Falavam, não é, essa é minha tia mesmo. Falei, não sei, mas eu tenho um amor muito grande pela minha tia, mas é um amor familiar, sabe? É um amor de sangue, assim, de laço. E até se não é alguém do sangue, que não precisa ter sangue para ter amor, né? Como eu falei, amigos e amigas, que eu amo muito, mas é um amor, assim, sincero, né? Um amor leal. Eu não entendo por que as pessoas acham que todo sentimento precisa ser atrelado ao sexo, né? E isso, assim, além de ser incômodo, meio que divide as relações. Porque, assim, eu sou professor, né? Hoje eu não atuo mais, assim, muito... não atuo na área escolar, né? Tenho alunos e tudo mais. Mas quando eu tinha, para mim era um pouco violento eu ter que colocar muito essa barreira, porque as crianças e adolescentes de onde eu atendi sempre tiveram um perfil muito carente. E eles queriam se aproximar muito, às vezes me chamavam de pai, né? E eu falava, não, eu não sou seu pai, né? Infelizmente, eu não sabia como falar aquilo e tudo, mas tinha que pôr uma barreira ali. Fazia parte porque do processo. a criança e adolescente, muitas vezes, quando não tem essa noção, né, de algumas coisas, eles criam amor pela gente puro e afeto. Mas isso de uma maneira familiar, né? Um sentimento fraterno. E só que aí, sem querer, eles acessam o meu lado criança de novo, que aí eu fico me sentindo assim com o coração na mão e fico sem saber o que fazer, porque eu falo, não, eu não posso, nem se eu tiver legitimidade nisso, eu não posso, porque eu não posso te ensinar que isso, né, isso não é um perigo,
para a própria pessoa acontece muita criminalidade. Sim. Então, assim, se a gente ensinar, se a gente deixar com que isso aconteça, muitas vezes acaba, né, criando outras coisas. E aí eu tenho que colocar essa barreira, porque eu já sou um pouco afetivo, e as crianças e adolescentes também são. Eles acabam gostando da gente, né? E aí eu prefiro evitar. Assim, Na né? educação tem que ter um processo diferente, né? Um processo pedagógico. Porque a legitimidade é mais família. Sem dúvida. Né? Quando a gente Ô, Paulo, eu gostei muito de conversar com você. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui. Acho que foi muito importante falar sobre tudo isso. E a gente sempre encerra, se você quiser deixar uma mensagem, quiser deixar, enfim, algo para encerrar, né, esse nosso papo aqui para quem está vendo e ouvindo a gente, fica à vontade. O que eu gostaria de deixar para as pessoas é que o mais importante é escutar. Eu sei que isso vai parecer que é óbvio, mas nunca foi para mim. Eu nunca me sinto assim escutado de verdade pelas pessoas, até mesmo pelas pessoas da própria família, pelos colegas, pelos amigos. Nesses aspectos eu falo, a gente conversa sobre tudo, sobre muitos assuntos, mas no que tange a nossa personalidade, as pessoas parecem que elas já criam uma imagem sobre a gente, e a imagem que elas criam é aquilo que elas acreditam, né? Então é importante procurar escutar o seu colega, o seu amigo. Você quer saber sobre a sexualidade ou sobre qualquer outro tema, procurar conversar com a própria pessoa e escutar com o coração. Diante de muitos colegas que eu tenho num certo grupo, só teve um que me escutou de verdade. Eu ainda olhei algumas vezes para ele para ver se ele não estava brincando, porque eu estou tão acostumado com as brincadeiras das pessoas perguntarem de forma pejorativa, ou para refutar as minhas falas, ou para achar que sabe mais do que eu sobre mim mesmo, ou para me colocar numa caixinha, ou para dizer assim, você está confuso, você está com problema, é alguma doença, sabe? As pessoas querem demonizar as coisas também, né? Tudo é o demônio. E aí, então, as pessoas não querem escutar. Eu penso assim, o mais importante, embora pareça clichê, mas não é escutar o que o outro tem a dizer. Porque a partir dessa escuta é onde a gente aprende. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Pois é, minha gente, como a gente sempre fala aqui, né? Temos que abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir as pessoas, para ouvir as histórias, as existências e lidar com todo mundo com respeito. Esse foi mais um episódio do Orgulhe-se. Na semana que vem a gente ainda volta. Eu espero que você esteja acompanhando toda essa nossa trajetória aqui pela sigla LGBTQIAPN+, e a gente tem mais episódios no final. Na semana que vem eu volto com mais bate-papo, com mais conversa, e eu espero você. Não esquece, hein? O Orgulhe-se vai ao ar na Educa TV, no canal 12.2 para Campinas e 48 cidades da nossa região. E segue a gente também nas redes sociais, eu vou adorar ver o seu recadinho lá. Um beijo, até semana que vem. Você assistiu Orgulhe-se. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.